Olá, pessoal. Estamos de volta aqui no segundo bloco com a Ana Vitória Correia Guimarães, que escreveu a respeito de direitos humanos e a superlotação carcerária. A Ana Vitória também, no 9º período do curso de Direito da EduVale, foi aprovada na OAB. E agora, ela concluindo o curso dela com essa monografia, Direitos Humanos e a Superlotação Carcerária, a Ana Vitória teve nota 10, tratando de um tema muito interessante, muito importante. Ana Vitória, primeiro, parabéns, não é? Fez uma monografia aqui muito interessante, um assunto muito interessante, um problema que estamos passando, não é? Por que você resolveu escrever desse tema? Qual é a paixão por esse tema? Na verdade, desde o começo do curso, fiz estágio na Defensoria. Agora faço estágio na Defensoria Pública e meu primeiro estágio foi na penitenciária da Barra Grande, aqui da região. Entendi. Então eu via essa situação de... Aqui também tem a população carcerária maior do que o limite de vagas, então aí que foi me interessando e quase que diariamente a gente vê em noticiários no estado todo, no Brasil todo, essa situação de superlotação carcerária. Então achei uma coisa muito interessante de pesquisar, de observar e que tem muita coisa para se falar. Ana, diga uma coisa, quando você trabalhou no presídio, quais os maiores problemas que você via lá? Então, como estagiária, a gente não tinha muito contato direto, pelo menos como mulher não tinha acesso aos raios. Sei. Então, por vezes a gente recebia o que eles chamam de pipa, que são as cartinhas que eles mandam para o setor judiciário, ou reclamando de alguma coisa, ou pedindo alguma coisa. Então, eu não sei ao certo se dentro da penitenciária a questão é tão... Aqui nessa penitenciária, pelo menos, a questão é tão crítica. Sei. Mas, de um modo geral, A pipa que vocês receberam, que são os bilhetes dos presos, o que eles pediam? Como eu trabalhava na parte da execução de progressão, eles pediam andamento de processo para saber como é que estava, porque a gente tem uma advogada responsável pela unidade. Sim. Só que são muitos presos, ela não dá conta de ver o andamento processual de cada um. Então, aqueles que se achavam mais prejudicados mandavam essas cartinhas para a gente ver o andamento, para ver se ele já tinha direito de algum benefício ou não. Isso tudo é online ou você tinha que ir fisicamente no fórum? Não, a gente tem lá, especificamente na penitenciária da Barra Grande, na época que eu trabalhei, nós trabalhávamos com ficha. E aí fazia a pesquisa no sistema responsável. Tinha as fichas e a gente fazia um sistema no site do Tribunal de Justiça ou num sistema próprio para ver essa questão de andamento. E se vocês ali, olhando essas fichas, olha, aqui acho que há uma injustiça, ou realmente está demorando, qual era o procedimento? Por exemplo, se um preso tinha o direito a um benefício de semiaberto, nós conversávamos com a advogada e a gente montava um pedido de benefício de semiaberto ou de livramento condicional, remissão de pena, o que ele precisasse, o que ele tivesse direito para... Para o preso e do regime fechado que ele está ali na Barra Grande, para ir ao regime semiaberto, o que ele precisa? Ele precisa cumprir um determinado período da sua pena, um lapso temporal, ou 1/6, ou 2/5, 2/3, dependendo do tipo de crime que ele cometeu. E tem que ter uma questão que a gente chama de critério subjetivo, que é um atestado de bom comportamento. Se esse preso cometeu uma falta disciplinar lá dentro, esse lapso, esse tempo, volta do zero para começar a contar novamente para ele ter direito, de novo o direito. Seria o atestado, então. O atestado de bom comportamento. Além do tempo, que é o objetivo, e tem a parte subjetiva. Que é um atestado de bom comportamento, demonstrando que ele não teve nenhum problema em nenhuma das unidades que ele passou. E depois, quando ele está no semiaberto, para ele ir para o aberto? A mesma coisa, um lapso temporal, um atestado de bom comportamento. E o livramento condicional, essas coisas que vocês pedem, há diferença ou sempre segue esses dois requisitos, objetivo e subjetivo? A porcentagem não, a fração de tempo necessário, que também depende do tipo de crime, se é um crime comum ou um crime tido como hediondo. Essa tem uma diferenciação na fração, se é 1/6, por exemplo, se é um crime comum, ou 2/5, 2/3 para livramento condicional. Entendi. Só isso. Você tinha o trato com os problemas ali através das cartinhas. Das cartinhas. Não tinha
o físico ali, você não atendia o preso? Por vezes a gente tinha contato com os presos que também, porque ali tem presos de semiaberto, que não tem vaga em unidade de semiaberto, então eles trabalham ali na cozinha, na limpeza. Então às vezes eles estavam na limpeza, passavam pela sala e eles mesmos entregavam as pipas e esse era o contato. Às vezes falava um pouquinho, mas a gente não evitava esse contato porque não é recomendável, né? Porque eles estão lá para fazer nosso serviço e eles lá para cumprirem o regime dele de semiaberto. Daí você saiu da penitenciária, vamos deixar bem claro, do lado externo, você trabalhava trabalhando lá, fazendo estágio. Você foi fazer estágio na Procuradoria. Defensoria. Eu passei pelo cartório eleitoral e depois eu fui para a Defensoria Pública, que eu trabalho na parte de execução criminal também. Continua? Continuo na parte de execução criminal com o defensor. Que a gente também recebe carta dos presos lá. Às vezes, carta que a gente tem que encaminhar para a corregedoria quando é pedido de algum problema, ou problema de saúde, ou problema na penitenciária para ser examinado, para ser avaliado. Já fiz visita na penitenciária junto com o doutor para ver, principalmente essa questão de progressão de benefício mesmo. Sim. A gente vai lá, o preso fala quanto tempo ele está ali, o que está acontecendo, e nas visitas a gente faz anotações e toma as medidas cabíveis. E faz os pedidos de benefício. Aí é feito o pedido judicial. Isso. Você não acha, você que está trabalhando já trabalhou tempo nisso aí, que coincidentemente, quando eu fiz a faculdade, faz tempo, recentemente fizemos 28 anos de formado, eu fazia estágio no Ministério Público, né, com o promotor da época, e era o promotor da execução, que fazia tudo isso que é feito hoje. Você não acha que isso daí tinha que ser administrativo? Tipo, a própria penitenciária, ela ter o sistema ali, porque isso tudo aí, o requisito objetivo e o subjetivo, poderia ser analisado na penitenciária. Para que parar o judiciário para isso daí? Então, a ideia é a questão da defesa do preso. Isso é uma coisa mais formal. E não, vamos fazer com contraditório, tudo bem. Com advogado. Talvez agilizasse essa questão. Que, na verdade, essa demora é um dos motivos da superlotação. Do grande problema que tem hoje. Seria provavelmente mais eficaz. Talvez seja um pouco esse papel que a advogada que trabalha na unidade faz. Exato. Que é dar um adiantamento. Só que todos esses pedidos passam pelo judiciário. É um juiz que decide. Então, porque eu penso que se pudesse ser feito lá, não é? Com um advogado com o defensor, sempre teria que ser assinado por uma pessoa com conhecimento jurídico, não é? E depois o judiciário e o Ministério Público poderiam fazer as correições, não é? Ir lá ou fazer por amostragem. Sim. Porque me parece que é desnecessário nós utilizarmos o judiciário para isso, tendo em vista que é matemático. Se você tem o requisito objetivo e você tem o requisito subjetivo, você tem direito. É evidente. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, daí você encaminharia para o judiciário. Mas o arroz e feijão não tem porquê, necessidade, né, de ir para o judiciário. Em relação aos princípios que você coloca aqui no seu trabalho, para a execução da pena e os direitos dos presos, qual que você acha mais interessante deles? Tem um princípio que não é adotado no Brasil, que é o princípio chama números fechados, que é um princípio que diz assim, a cada preso que entra no sistema prisional tem que sair para ter o equilíbrio de vagas. Obviamente isso não funciona aqui, não é adotado. Mas esse seria o princípio que talvez fosse a solução para o sistema carcerário, para essa superlotação. Porque visa justamente isso, o equilíbrio do número de vagas, visando a dignidade da pessoa humana. Porque uma penitenciária que tem um número de vagas X e tem o dobro de presos, não tem como garantir a dignidade da pessoa humana. Tem como garantir que aquela pessoa tenha um convívio saudável dentro daquela penitenciária. Então, acho que esse princípio seria o ideal. Só que para ser adotado no Brasil, a princípio teria que sair muito mais presos do que entrar, para depois fazer esse equilíbrio. Eu penso que esse é o princípio mais interessante, além do princípio da dignidade da pessoa humana, que é o princípio primordial, essencial, né? Mas se você pegar esse princípio aqui do números cláusula, aqui o número fechado, que você acha interessante, no próximo bloco você vai me responder o seguinte:
Isso não seria interessante para o governante, porque ele tem que ter tantas vagas, 700 vagas criadas. Depois, para entrar preso, tem que sair preso. É uma coisa interessante para nós falarmos no próximo bloco. Pessoal, aguarde aí, voltaremos já com a Ana Vitória.